Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um De Olho no Green. Se você estiver assistindo à noite, boa noite. Se você estiver assistindo na manhã, bom dia. Ou à tarde, boa tarde, beleza? Vamos para mais um dia aqui no De Olho no Green, sábado, dia 8. Boas oportunidades, né? A gente já volta aí a semana no início, teve poucas oportunidades. Final da semana melhora. Semana que vem, já vou avisando, tá no mesmo pique. Início da semana mais conturbado, final da semana melhor, beleza? Semana que vem tem bastante jogos de preliminar de Champions. E a preliminar de Champions a gente tem um receio, porque são times diferentes que às vezes nunca se encontraram. Um time joga lá, sei lá, Irlanda, outro joga Islândia, e aí na Islândia tem um time que é gigante lá, mas tá como zebra contra o time da Irlanda, e aí você fica com aquela Irlanda ou Islândia? Qual time deve ser mais forte? Qual campeonato deve ser mais forte? Então tudo isso dificulta, né, a nossa análise no pré-live. No live é muito mais fácil, porque você vê o comportamento das equipes ali na hora e você consegue ter uma reação com aquilo. Agora, no pré-live, você não tem dados para aquilo, praticamente, né? Você tem uma odd que pode estar precificada errada, você tem um histórico que cada um é de um campeonato, enfim, só um pouco da semana que vem, o que está por vir aí, passando para vocês. Mas vamos ao que interessa, vamos, né, jogar aí na tela as partidas que nós teremos nesse sábado. Já deixei o sinal para vocês já ir colando aí, né? Ou escrevendo, anotando, enfim, e vou falar um pouquinho sobre cada jogo. Esse jogo do Start contra o Mjøndalen, né? Posso estar pronunciando totalmente errado, deve ser Mjøndalen, sei lá, uma pronúncia totalmente diferente. Noruega, eles têm um time... Noruega e Islândia, né? Eles têm os times com uma pronúncia bem diferente, mas esse jogo aqui é um jogo para over, né? Um resumo do jogo, independente da pronúncia do nome, é que os times gostam de gols. Se a gente for pegar aqui os jogos do Start, a gente tem dos últimos 10 jogos, 8 deles tiveram pelo menos 3 gols, 8 deles. Se você for pegar os jogos do visitante, nós temos aqui 10 jogos, 8 dos últimos 10, no geral, também tiveram pelo menos 3 gols. Se você for pegar os jogos do Start em casa, dos últimos 10, 8 também tiveram pelo menos 3 gols. Detalhe, os 2 que não tiveram 3 gols foi amistoso. Pega o visitante, cara, 2 jogos também apenas não tiveram 3 gols. Ou seja, a média de 3 gols over 2,5 FT é de 80%. Cara, isso para mim é um número muito legal, muito legal. Histórico entre eles ajuda até, né? Ajuda, é bom. Então, para esse jogo não tem outro mercado, cara. Over 2,5 é o mercado para esse jogo, tá? 3 gols na partida, é um jogo até para ambas marcam, se você quiser deixar no live aí à sua disposição, mas over 2,5 para mim é um bom mercado para esse pré-live, beleza? Próximo jogo, Inglaterra contra Espanha, sub-21. É uma final, jogo difícil. Não vou colocar como risco do dia, porque eu já vou lá pro risco do dia. Mas, over 1,5 FT, cara, tá sendo muito comum entre as seleções aqui, não só do sub-21, até da principal, né? A gente pode ver aqui, ó, histórico muito bom para over 1,5, 90%. Visitante, 80% over 1,5. Visitante, aqui não tem visitante, né? É um campo neutro e tal, uma final. Mas, cara, é um bom time, são bons times, aliás, são boas seleções para over 1,5. É um bom mercado no pré-live, porque eu vejo muito valor, tô vendo muito valor ultimamente no over 1,5 em jogos de seleção, seja sub-20, seja sub-21, seja sub-19, seja a seleção principal, e eu tô gostando bastante disso. Então, para esse jogo, 2 gols na partida, over 1,5 FT. Aqui eu vou contar como risco do dia, por quê? Eu poderia contar o próximo jogo, que é do Atlético Mineiro contra o Corinthians, mas eu vou contar aqui porque é um HT. Back Bolívar no HT. Por quê? Por que, Guilherme, você botou um Back Bolívar no HT? Bolívar vem de uma boa sequência, isso é um fato, e o Guabira vem de uma péssima sequência, outro fato aqui, né? Então, eu poderia muito bem botar um Back Home Bolívar, né? Back Bolívar no jogo todo, só que a odd tá muito baixa. Por quê? Devido ao histórico entre eles. O Bolívar costuma massacrar o Guabira jogando em casa. 6-0, 3-0, 5-0, 7-2, 3-0. Se abrir, ó, sempre vitória do Bolívar em casa.
7-2, 3-0, 3-0, 2-0, 3-0, 2-0, 6-0. E aí, se você for abrindo os jogos aqui, gol no primeiro tempo, vitória do Bolívar no primeiro tempo, no caso, né? Vitória do Bolívar no primeiro tempo. Outro mercado interessante, que não é um mercado que eu costumo atuar. Não vou deixar aqui no pré-live, mas é um bom mercado para você acompanhar. O Guabira não costuma marcar fora de casa, né? A gente pode ver aqui. E o Bolívar, cara, sofre gols aqui contra times, né? Vou dizer, fortes. O histórico contra o Guabira, dos últimos 10 jogos em casa do Bolívar contra o Guabira, apenas um jogo apenas, o Guabira conseguiu marcar gol. Um não ambas marcam seria interessante. Mas para esse jogo, como eu imagino uma goleada, um favoritismo muito grande do Bolívar, eu vou de Beck Bolívar no primeiro tempo. Vai ser o risco do dia, por ser HT. Beleza? Eu gostaria muito de pegar um Beck Bolívar no jogo todo, mas como a odd não me ajuda, Beck Bolívar no primeiro tempo seria o risco do dia, beleza? Próximo jogo, aí, cara, Atlético Mineiro e Corinthians. Alguns vão me chamar de louco, outros vão me dar razão. Galo em casa, empatou o clássico e empatou contra o Bragantino. Já falei que o Bragantino é time de empate, é time de guardar. Cara, é time de gols, marcar e sofrer gols. O Bragantino é chato pra isso. Tá jogando fora de casa, cara, ele descolou o empate contra o Grêmio, 3-3, descolou o empate aqui contra o Galo, 1-1. Então é um time com esse padrão. E, empate contra o Palmeiras. Então um jogo foi clássico, outro jogo foi um jogo contra o Bragantino, vou dar um desconto, e contra o Palmeiras, jogo difícil. O resto tem uma boa sequência de vitórias e tal, até venceu contra o Corinthians pela Copa do Brasil, 2-0 em casa, e é um placar bem comum do Galo, 2-0, tá? E o Corinthians fora de casa, meus queridos, o que eu vou dizer? Pra você? Cara, não tem outro mercado aqui, eu podia pegar um over 1,5, podia, mas aí o Corinthians tem esses joguinhos aqui de 1-0, me preocupou. Então assim, cara, é Beck Galo, mano, Beck Atlético Mineiro, não tem outro mercado, na minha opinião. Beck Atlético Mineiro, o Cássio vai tentar segurar o Hulk lá, mas o Hulk vai ganhar um pênaltizinho, vai marcar o gol, ou é capaz de o Cássio pegar o gol, mas depois tomar 1-0 num jogo com vacilo do Corinthians. Então é um joguinho bem assim, cara, bem assim. Vai ter alguma polêmicazinha de VAR, eu tô até vendo, ó. Mas é um jogo para um Beck Galo, na minha opinião, beleza? Próximo jogo para finalizar, vocês sabem, MLS com padrãozinho, tá com uma odd baixa, tá, mas é aquele... Cara, eu acho que é o mais fácil do sabadão, é o over 1,5 FT para esse jogo entre Los Angeles Galaxy contra o Philadelphia Union. Nós temos aqui uma média de 80%, 2 gols do Galaxy, nós temos uma média de 80% de gols, 2 gols no caso na partida do Philadelphia, em casa, fora, histórico entre eles, é muito bom. Em casa ainda melhora essa porcentagem de probabilidade, fora a mesma coisa. Então, cara, é um jogo para over no MFT, 2 gols na partida, claríssimo. Beleza? Recapitulando aqui então, start contra o Midtjylland, over 2 MFT, 3 gols na partida, válido pela Obosligaen, Noruega, segunda divisão. Inglaterra e Espanha, sub-21, final, jogo difícil, mas ainda assim não acho que seja o risco do dia, over em MFT, 2 gols na partida. Bolívar e Guabira, Beck e Bolívar no primeiro tempo, tá? No primeiro tempo. Atlético Mineiro e Corinthians, vitória do Atlético Mineiro. E Los Angeles Galaxy contra o Philadelphia Union, over em MFT, 2 gols na partida, beleza? Bons jogos, bons sinais aqui, boas análises para você. Essas são as análises aí do sábado, então aproveite. Deixe seu like, cara, porque o seu like mostra pra gente que você tá gostando do conteúdo e dá pra gente um ânimo, né? O pessoal tá gostando, deixa os comentários aí, um feedback, dúvidas, enfim, que a gente vai estar respondendo também. Mas o like de vocês, cara, mostra que vocês estão curtindo o conteúdo e anima a gente a continuar. O pessoal tá curtindo, tá gostando, então vamos continuar fazendo esse conteúdo aí pra eles, beleza? Quer mais? Tá aí achando que é pouco aqui no De Olho no Green? Vem para a Sala Pro, o link tá na descrição. Você paga apenas R$ 47,90 e você vai ter muito mais sinais, uma assertividade, cara, de 80%, mas o 80% nem é o que me chama atenção. O que me chama atenção é o lucro que você vai ter com esse 80%. No mês passado nós tivemos aí mais
aproximadamente 1.450% de lucro sobre a stake. Isso, trazendo para um capital, um gerenciamento conservador, tá? Conservador, te geraria aí aproximadamente 25% de lucro do capital. Isso num gerenciamento conservador, tá? Conservador. Então, cara, a Sala Pro tá sensacional. Vem com a gente. Fora a Sala Pro, com as chips diárias, você tem um grupo VIP, né? Com análise ao vivo. Você tem suporte, você tem curso básico. Então, cara, é muita coisa bacana. Então vem para a Sala Pro, o link tá na descrição. Aproveite, já deixe seu like, se inscreve no canal, que amanhã tem mais De Olho no Green. Tamo junto.